A gente vê que as cadeiras de metal que estavam empilhadas aqui estão todas retorcidas no chão. Várias outras estruturas de metal também derreteram. E subindo aqui no altar a gente consegue ver que nada da igreja sobrou. As estruturas foram todas abaixo. Está aqui o telhado em pedaços no chão, que é de cerâmica. Aqui no canto a gente consegue ver que uma das vigas de madeira que sustentavam o telhado também foi toda destruída, olha só. Virou carvão. Só que por algum motivo, uma estrutura da igreja resistiu, que também é feita de madeira, que fica aqui no altar, olha só. A cruz permaneceu intacta. Isso significa muito. A esperança está viva e está no coração das pessoas, diz Stan. Nós estamos vivos. Nós temos esperança. Livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21. E obrigaram ou constrangeram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A cruz, desde os primórdios da humanidade, é considerada uma das mortes mais terríveis de todas. Porque além do seu caráter punitivo, ela tinha um caráter também humilhante, ao qual usava aquele método para servir de exemplo a um determinado crime, para inibir as outras pessoas de cometerem aquele crime. Então, além dos flagelos realizados antes da crucificação, toda a humilhação, a pessoa era despida e ainda era obrigado a carregar a sua cruz até o Calvário. E essa parte desse texto eu considero um dos pontos mais difíceis para Cristo durante a crucificação, porque dá a entender que nesse momento da crucificação em que ele levava a sua cruz, ele chegou à fadiga física, a ponto de que os próprios guardas obrigaram uma pessoa a carregar a cruz. Como diz a palavra do Senhor, essa pessoa foi constrangida a carregar essa cruz. E eu fico pensando, qual é a razão pela qual Jesus, que entrou em Jerusalém sendo ovacionado por muitas pessoas, precisou que alguém fosse obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz? E a razão é porque a cruz, ela era escandalosa demais para os judeus. Era vergonhoso demais a crucificação. Não era algo que eles esperavam da pessoa que seria o tal chamado rei dos judeus. Eles esperavam um rei que fosse livrar aquele povo da opressão de Roma. Então, ver aquele que foi chamado para ser o libertador dos judeus sendo crucificado foi muito frustrante, porque Jesus não era aquilo que eles esperavam que ele fosse. Eles esperavam um rei que fosse reinar em prol de apenas uma nação. Mas Jesus, ele não veio simplesmente para ser rei de uma nação. Ele veio para ser rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não veio para defender uma nação somente. Ele veio para salvar o mundo inteiro. E o método que ele usou foi frustrante demais para algumas pessoas. Pessoas que estavam acostumadas a andar com Cristo por coisas atrativas. Quando ele curava, quando ele multiplicava pães e cessava a fome, quando ele expulsava espíritos imundos, enquanto ele estava fazendo aquilo que as pessoas queriam e que trazia benefício, era legal demais estar com Cristo. Mas no momento em que foi necessário carregar
a cruz, eu vejo que uma pessoa foi obrigada a fazer isso. E eu transformo isso para os evangelhos de hoje em dia, em que as pessoas sempre estão dispostas a seguir Jesus no momento em que o evangelho lhe convém. E as igrejas estão acostumadas a trazer palavras que são atrativas, porque isso atrai pessoas. Mas quando começa a se falar da cruz de Cristo, nem sempre aquilo é comercial, nem sempre aquilo atrai pessoas demais. Mas eu quero te dizer que mesmo ao longo dos anos, o evangelho ainda permanece, porque a cruz de Cristo permanece. As pessoas, elas amam a ideia de Cristo Salvador. E por que não? A ideia de Cristo Salvador é uma ideia muito legal. Quem não aceita a ideia de Cristo Salvador, é como se você estivesse na fila da lotérica, cheio de contas e de dívidas, em que estivesse a humanidade inteira com uma dívida a ser paga, e viesse um estranho e dissesse a você: olha, eu vou pegar suas dívidas e vou pagar. Eu duvido que alguém recusaria isso a um desconhecido, alguém chegando e dizendo: eu vou pagar. Você diria: não, você não vai pagar minhas dívidas, não, eu não te conheço. Então a ideia de um Salvador é muito interessante. Eles aceitam Jesus Salvador, mas não aceitam Jesus Senhor. Porque o Jesus Senhor, ele vem com uma cruz. E essa cruz é a cruz que impõe os limites. É a cruz que nos lembra que nós precisamos mortificar as nossas vontades todos os dias. É essa cruz que nos lembra que a nossa passagem aqui é momentânea, que algumas coisas não vão ser tiradas, que precisam ser vividas e superadas. E que o nosso lugar, o nosso destino final não é aqui, é na glória. Essa é a razão pela qual nós precisamos carregar essa cruz. E uma palavra que eu não esqueço, foi um pregador dizendo uma vez que quando nós nos convertemos, nós recebemos duas coisas em nossos corações. Nós vamos receber um trono e uma cruz. E quem decide quem vai estar em cada local é você. Todas as vezes que você decidir estar no trono, Jesus vai estar na cruz. Mas quando você decidir estar na cruz, quem vai estar sentado no trono reinando sobre a sua vida é Cristo. Então todas as vezes que você decide mortificar o seu eu na sua área sentimental, quem vai reinar é Cristo. Quando você decide mortificar o seu eu na área financeira, quem vai reinar é Cristo. Quando você decide mortificar o seu eu na sua área familiar, quem reina é Cristo. Você precisa decidir se você vai ocupar o trono ou se você vai estar na cruz. As pessoas decidiram, eu entendo assim, não carregarem aquela cruz porque elas não entendiam a razão pela qual Cristo estava fazendo aquilo. E eu entendo hoje que se as pessoas entendessem a profundidade que é a cruz de Cristo, e quando nós decidimos crucificar as nossas vontades, nós vamos viver a plenitude porque Ele vai estar reinando, as pessoas falariam mais dessa cruz. Na cruz de Cristo se cumpriu a expectativa de todos os profetas, porque no Antigo Testamento as pessoas profetizavam e esperavam a vinda de um Redentor.
O próprio Jó disse, contemporâneo de Moisés: eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar. O Redentor é aquele que pagaria um preço no lugar dele para pagar uma dívida de liberdade que ele não poderia pagar. Esse é o significado de Redentor. Então, mesmo anterior a Cristo, as pessoas esperavam a vinda de um Redentor. Eu ouvi uma história uma vez que eu achei muito interessante. Dizia que no Antigo Testamento as pessoas foram salvas porque elas esperavam que um dia um Redentor poderia pagar aquela dívida delas. É como se elas passassem um cartão no crédito. E nós que já vivemos pós a vinda de Cristo e a sua crucificação, e o preço foi pago, há um crédito na conta, e nós pagamos essa dívida no débito, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Quando nós passamos a entender o valor dessa cruz, nós passamos a amar a cruz de Cristo e a pregar sobre a cruz de Cristo, porque nem mesmo a cruz foi a mesma depois que Jesus passou por ela. Depois que Jesus passa por um lugar, ele nunca mais permanece o mesmo. A cruz era um instrumento ao qual as pessoas diziam: ele vai ser punido, ele vai ser amaldiçoado. O próprio exército romano usava a cruz como símbolo absoluto da punição. Mas depois da vinda de Cristo, o próprio exército romano, o maior exército do mundo, começou a usar a cruz como um símbolo. A própria cruz testificava quem Jesus era, porque sem querer, ou por querer, ou por propósito de Deus, sobre a cruz estava escrito Rei dos Judeus. Enquanto as outras pessoas estavam escrito ladrão, enquanto as pessoas estavam escrito assassino, Jesus não. A cruz certificava que ele era rei. Nós devemos amar essa cruz. E se eu que amo tanto assistir filme de heróis, cada herói tem um símbolo. O símbolo do meu herói, o símbolo de esperança, ele tem forma de cruz. Glória a Deus! Nós devemos amar essa cruz. Meus queridos, a palavra de Deus diz que as pessoas foram obrigadas, que Simão foi obrigado a carregar aquela cruz, porque ele não entendia o significado dela. Eu quero te dizer nesta noite que você entende o significado da cruz de Cristo. A cruz, ela não é vergonha para ninguém. A cruz é o maior símbolo de amor da história. E essa cruz, ela permanece intacta.